Bora, Diva, pra live, lá no YouTube. Tô entrando lá agora, bora. Lá no Instagram também. E aí, galera, boa tarde. Estamos aí mais uma vez. Hoje eu tô vendo que o negócio tá aquecido aqui, hein? Estou vendo 102 imóveis em disputa. 3 de fevereiro de 2026. Estamos aí, olha só, galera. Inacreditável. Eu tô vendo residências lá em Goiás por apenas R$ 15.428. Incrível, né? Esse é o poder dos leilões de imóveis. E você pode fazer a alavancagem financeira. Gente, é incrível isso, hein? Como tem coisa boa no leilão. Dá vontade de comprar tudo. Fechar essa aba aqui, leilão. Imóveis em disputa. É aqui que eu faço minhas garimpagens, dos vídeos que eu sempre estou mostrando aí para vocês. O antes, o durante e o depois. Isso aqui é uma viabilidade financeira de um imóvel que eu estava fazendo. Está com a perspectiva aqui de dar 131% de lucro. Então isso aqui é uma das ferramentas que a gente usa. Depois eu tiro o relatório. Aqui eu vejo tudo. Aqui quando eu coloco o link, eu já pego aqui a avaliação, faço o preço de mercado, tudo certinho. No final ele dá o relatório aqui pra gente, com a perspectiva de lucro. Coisa muito boa que você não pode entrar no escuro no leilão, certo? Quem estiver gostando já dá um like, já compartilha com a pessoa que precisa saber disso. Então é o seguinte, essa live é para quem tem capital e compra no feeling. Ou seja, eu vou te mostrar como o investidor usa o imóvel de leilão, venda de banco, mais crédito bem usado para você comprar imóveis abaixo do valor de mercado. Mais coisa com regra. Qual que é o erro mais comum de quem tem dinheiro na mão? É comprar à vista só por vaidade. Você pode até comprar à vista, mas imóveis como esse aqui, ó, que não vai afetar muito suas economias. Estou te mostrando aqui imóveis. Você pode comprar aí com R$ 100.000, você compra 2 imóveis desses. Então aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, esse imóvel aqui, ó, de 133, você vai pagar 25 mil. Então é uma coisa fantástica. Esse aqui, ó, R$ 25.000. Todos esses imóveis aqui é da Caixa Econômica Federal. Nessa cidade aqui, ó, tá tendo muito imóvel, gente. Com R$ 100.000 você compra 4 imóveis desses. Então vou até abrir um exemplo aqui para você. Esse aqui, ó, essa cidade aqui, ela fica lá do lado de Fortaleza. Essa residência aqui está indo a leilão por 23 mil. O preço de avaliação dela é 165 mil. Ou seja, aqui, ó, já tem um parecer que você tem uma perspectiva de ganhar em torno de R$ 83.000 de lucro e uma só operação. Então é aqui que eu extraio meus imóveis, comprando imóveis aí em todo o Brasil a preço de banana. Crédito, será que é dívida? O crédito ele só é dívida quando ele é mal usado. O crédito bem usado, ele é a alavancagem, é o que a gente chama de alavancagem financeira. Quando você compra um imóvel com margem, aí a parcela vira ferramenta. O problema não é a parcela. O problema é você pagar a parcela sem um plano e sem reserva. E por que imóveis de banco cria bastante oportunidade? Vocês estão vendo aqui, ó, estou mostrando imóveis aqui, ó, com R$ 10.000 você compra uma residência, o preço de um iPhone. Então, quando entra devolução, atraso, retomado, aí o banco gira estoque. E onde tem giro, tem preço melhor. Mas isso aqui é só para quem sabe cumprir regra, prazo. E qual que é a frase que resume esse mercado? Oportunidade não é barato. É barato, mas comprável, mais pagável. Se qualquer custo extra te quebra, então não é investimento, é aposta. Por isso, galera, você tem que tudo colocar numa planilha de viabilidade financeira. Como essas aqui, ó. Que eu coloco, por exemplo, até as receitas de aluguel que eu vou ter com o imóvel no período, todos os custos, até uma balinha que eu gasto, eu coloco aqui na planilha. E aí, por quê? Você tem que ter uma previsibilidade para saber qual vai ser o seu lucro final. Não adianta, só quero pagar em dias. Tem gente que arremata e depois corre atrás do dinheiro. Isso é suicídio financeiro. No leilão você entra com o pagamento resolvido antes de dar o passe.
E como que você evita cair em cilada no leilão? Você tem que fazer uma pré-análise fria, saber as regras de pagamento, os prazos, tirar uma matrícula atualizada, checar se o imóvel está ocupado, qual que é o nível de dificuldade. Se você não consegue explicar a compra em 3 frases, então você não entendeu o risco. Então, por onde que você começa a achar oportunidades de verdade? Você viu que são milhares. Acompanha comigo que hoje eu vou mostrar 102 oportunidades imperdíveis para vocês. Imóveis com até 90% de desconto. Esses imóveis aqui que está aparecendo, tudo é da Caixa Econômica Federal. Então você tem que parar de caçar só imóvel bonito. E você tem que começar a filtrar modalidades. Esses imóveis aqui, tudo é na venda online. Então esse é o atalho prático. Venda online e venda direta online. Porque a dinâmica é o seguinte, é menos briga de lance e mais regra e proposta. Então, dá uma verificada lá no site da Caixa. E aí, Diva, como é que você tá? Boa tarde. Marcelino Ribeiro, Wellington, Rodrigo. Então, qual que é a ferramenta prática para fazer isso sem perder tempo? Um agregador de oportunidade. Então, aqui, ó, esse aqui eu estou usando um agregador. Aí ele já faz uma filtragem direto. O exemplo aqui, ó, esse aqui eu estou usando aqui o Spot, leilões. Então aqui eu consigo ver as minhas garimpagens. Então você escolhe a modalidade venda online, venda direta online. Aqui é uma função que eu estou usando, eu estou vendo o que a galera está em disputa. Então nesse momento de 46.656 imóveis, 102 estão em disputa. Só que tem imóveis que a pessoa deu lance aí sozinho, então praticamente sem concorrência. Então você pode escolher o estado, a cidade, aí você trabalha só com o que faz sentido. Então quando eu falo financiado, o que muda nas entradas? Em muitos casos você vê a entrada maior que antigamente. Vê aqui nosso amigo. E aí, Rodrigo, como é que tá as coisas? Tá me escutando aí, Manuel? Bom, tiver alguma reforma para mostrar para nós aí, tudo, compartilha a tela aí com a gente. Alguma desocupação, alguma coisa. Tá certo? Tá Galera, é o escutando? seguinte. Oi? Opa, tô te escutando, tudo bem? Beleza. Se tiver alguma coisa para mostrar aí pra galera aí, fica à vontade aí. Tô Aqui, entrando galera, aqui ó. meio na Em muitos. correria, estava Né? numa atualização de planilha para um cliente. Eu não Uhum. preparei nada não, Manuel. Estamos aí na Vai pra disposição para cima. responder. Tá certo. Rodrigo, tem a Diva perguntou aqui, ó. No minuto 11, o que o investidor faz antes de se empolgar com o anúncio? No minuto 11. A Diva perguntou aqui. Como é que tá, Diva? Tudo tranquilo? Ah, sim. Então, na verdade, precisa ser feito uma trava na parte chata. A gente precisa entender que precisa, digamos assim, antes de se empolgar, precisa ter uma simulação racional, né? Para se saber ali a capacidade de pagamento, ter uma reserva de segurança, né? Saber ali o custo que vai ser gasto com o cartório, regularização desse imóvel, né? Digamos assim, a gente sempre traduz isso em um roteiro racional para se fazer o investimento, Manuel. A compra boa é aquela que você vai aguentar passar bem no pior mês. Basicamente seria isso aí, Manuel. É verdade. E dá para comprar imóveis abaixo do mercado? Eu tô mostrando um aqui, mas eu queria que você reforçasse isso aí. Comprar imóvel abaixo do mercado? Como assim, Manuel? Se dá para comprar 50% abaixo do mercado. Pô, tem que comprar, não pode perder a oportunidade, é claro. Tem que comprar desde que a gente faça ali as confirmações, conforme a gente sempre fala, né? Digamos assim, os processos, né, Manuel? Vamos ser racional, né? Às vezes parece sim que é uma excelente oportunidade, mas assim a estratégia ela conta muito, né? O preço, o custo do imóvel, né? O custo extra, o tempo que você vai gastar com esse imóvel, o tempo para sair dele, isso é muito importante, né? Ou seja, a liquidez, né? Ou se você vai deixar ele alugado, né? Então assim, precisa saber ali a questão
do processo, Manuel, para se ter certeza que dá para comprar, porque às vezes 50% não é o suficiente para pagar as dívidas do imóvel, ou o custo todo de reforma, ou até a desocupação, né? Olha, agora eu queria até, inclusive, é, reforçar isso aí, porque é o seguinte, os imóveis que vai se enquadrar mais nesse perfil, e um exemplo que todo mundo conhece, é os apartamentos da MRV e da Tenda. Então, esses imóveis aí, a lógica é assim, quando o comprador não aguenta a transição aluguel mais parcela mais financiamento, aí então começa a devolução. Então tem muito imóvel em estoque. E quem entra com método pega melhor. Então a maioria desses imóveis, esse apartamento popular, são aquelas pessoas que parcelaram a entrada em 60 vezes com MRV e depois não dá conta, por exemplo, de pagar a parcela, mais a prestação do banco, a entrada que ele não tinha total. Então muitos imóveis desses populares vão a leilão por causa disso. Então é o seguinte, o pagamento, como que enxerga o plano de pagamento ideal? O pagamento ele tem que ser inteligente, não bonito. Uma parte do seu dinheiro você continua aplicado, então por isso que você tem que comprar imóvel financiado. Ô Rodrigo, aqui no 16, o que a gente está vendo muito na internet é falar sobre consórcio, né? Esses vídeos eles falam muito disso. O que você tem a dizer sobre isso? Não, Manuel, o consórcio, a gente, ao longo do tempo, a gente vem percebendo que é uma boa ferramenta, de entender o processo. Quem tem um pouco mais de capital é uma excelente ferramenta, né? Não dá para tratar assim como uma solução mágica que vai resolver. Mas se souber a estratégia certa, né? Inclusive o operador certo, né? Qual a empresa certa, administrador de consórcio, é uma excelente opção aí para se usar essa ferramenta, né? Digamos assim, a oportunidade real, na verdade, é o imóvel, né? Daí você vai juntar com a regra de compra e o plano de saída. A ferramenta, no caso, vem depois. Então, quando você a pessoa já tem o imóvel comprado, aí ela pode fazer um planejamento para recomprar esse imóvel através do consórcio. Aí sim, vai valer a regra do consórcio e estudar bem o processo de recompra, né? Por isso tem que ter uma boa margem de lucro, né, Manuel? Líquida. É verdade. Inclusive a pessoa tem que, antes de comprar imóvel no leilão, ele tem que ter uma saída comum com esse imóvel. Qual que é a saída do imóvel? São duas. O aluguel para segurar aqueles seus custos mensais e a venda para realizar, para você sacar o seu lucro. Se você não compra sem saber qual dos dois, é o mais provável dar ruim, porque você tem que saber quem que vai alugar esse imóvel, qual que é o perfil. Se você falar, depois eu vejo, então é a frase de quem perde dinheiro. Então é o seguinte, você que vai investir, como que você decide se vai alugar ou vender? Então é uma pergunta simples, onde tem demanda de aluguel, é ali que você vai comprar. Onde que vende rápido? Se o bairro não gira, então você vai ficar refém de preço. Investidor bom é aquele que compra onde que o mercado paga, não onde ele acha bonito. Rodrigo, aqui no 19 eu vejo que tem muita gente que tem um sonho de imóvel na praia. E aí? Manuel, dá para fazer, mas, digamos assim, com a cabeça fria. A pessoa precisa entender que ela precisa aplicar o mesmo processo. Independente se é na praia, se é na Europa, se é nos Estados Unidos, se é aqui no Paraná, em Minas Gerais, precisa ter ali a aplicação da regra. A receita de bolo, ela vale para todas as regiões. Se houver uma possibilidade, digamos assim, de comprar dentro daquela receita, eu acho que vale a pena assim, né? Praia, a gente sabe que tem sazonalidade, né? Vacância, o custo de mobília, né? A questão da manutenção, isso aí tudo precisa ser calculado, né? Se você não calcular isso, a casa de praia não vai dar lucro, né? Se o objetivo do investimento é dar lucro. Ela vai acabar virando um hobby caro e não um investimento. Precisa ficar bem atento com isso. Certo, aqui no 20 aqui, se a gente for falar de Airbnb, resolve? Então, Manuel, o Airbnb é algo mais particular ainda, né? Ele, digamos assim, não é uma garantia, é uma operação. E aonde você vai executar essa operação, onde você consegue fazer ela
fluir, consegue fazer acontecer, né? Então, quando dá certo, é porque, digamos assim, a pessoa entende o preço, a temporada, a gestão do processo, né? Digamos assim, se você quer uma renda estável, você precisa primeiro dominar um aluguel tradicional e liquidez. Depois vai tentar o Airbnb. Essa é uma opinião pessoal, né? Eu não tentaria fazer isso logo de cara. Mas, se você é um especialista em Airbnb, só identificar o imóvel certo e fazer o investimento com a receita de bolo que a gente sempre fala aqui. Certo. Aqui no 23, qual que é o jeito certo de montar a compra aí de imóvel de leilão? Então, Manuel, montar a compra, aquele processo que a gente sempre fala, né? Você precisa ter ali o dinheiro, saber o risco, as opções ali, o imóvel, né? O pagamento ali, o imóvel que você fez a compra, né? Fazer o pagamento e a saída. Como é que vai sair desse imóvel, né? Quem faz o inverso disso, digamos assim, acaba virando refém de anúncio e cheio de ansiedade, né? Porque acaba levando mais tempo para vender o imóvel do que você previu, né? Isso não é muito difícil de acontecer, viu, Manuel? É muito imóvel leilão, mas também tem muito processo mal feito, onde acaba se levando mais tempo do que o necessário para vender o imóvel. Não que a gente seja perfeito, porque às vezes a gente comete alguns erros, né? Ninguém é perfeito, mas dentro do processo que a gente se propõe a fazer, a grande maioria está tendo lucro. É verdade. Galera, o jeito certo de resumir o método aqui é o seguinte: é você filtrar a modalidade certa, você vai escolher os imóveis compráveis, você vai confirmar a regra, dá uma olhada no edital, cumpre os prazos, aí você joga numa planilha para você calcular os seus custos totais, vai definir a saída com aluguel, com venda, porque você vai executar essa operação sem improviso. Ô, Rodrigo, aqui no 25, para quem tem 50 mil reais, qual que é a mentalidade obrigatória? Mentalidade obrigatória, disciplina de capital. A gente precisa ter essa disciplina, esse conhecimento. Você não pode, digamos, colocar 100% em uma única tacada ou em uma única opção, né? Ficar, digamos assim, sem ar, né? Ou sem ali o dinheiro. Você precisa ter uma reserva e uma parcela controlada desse seu investimento, né? Que isso aí vai te deixar vivo para uma próxima oportunidade. Basicamente, seria isso aí, Manuel. Certo. E se a pessoa falar, Rodrigo, vai demorar 12 meses? Manuel, tudo que presta demora. Tem coisa que demora. Você vai semear uma semente hoje para colher amanhã. Será que vai prestar? Né? A diferença é, digamos assim, o investidor, digamos assim, ele aceita aquele tempo e controla esse processo, né? Existem métodos e regras para se controlar esse processo. Agora, curioso é as pessoas usarem essa questão da demora como uma desculpa para ficar parado. Ah, demora muito, então não vou fazer. Aí sim vai demorar bastante para você ter prosperidade. Melhor entrar num processo que demora mais, vai ter prosperidade e segurança do que não entrar. É verdade. Qual frase você falaria olhando no olho de um investidor cético? Cético, investidor cético. Eu não vendo promessa. Eu vendo e mostro processo que dá certo. É estatístico, é matemático. Você que é investidor, acredite em algum processo que dê certo, que deu certo, já que já esteja comprovado que deu certo. Promessa, qualquer um pode fazer. Agora, resultado, são poucos os que mostram aí na prática. Certo. Rodrigo, e quem não deveria entrar assim, em leilão de imóveis, na sua opinião? Puxa, Manuel, quem não deveria entrar é quem está apertado, né? Quem está emocionado, né? E assim, leilão ele não é uma terapia ou algum tipo de salvação para aquela pessoa que vai deixar ela animada, vai tirar ela do zero ou do negativo de uma hora para outra. Digamos assim, isso é um processo, como a gente tem falado, método de investimento seguro,
que funciona para quem tem pelo menos 50 mil reais. Por quê? A gente tem que ser transparente. 50 mil reais é o valor mínimo que você consegue operar em imóveis alavancados e você joga uma grande chance de multiplicar o seu patrimônio. Eu seria mais, sendo bem assim, ousado, existe uma chance aí de você multiplicar o seu investimento de 50 mil no mínimo, talvez dobrá-lo, fazendo no método alavancado. Isso, a possibilidade é bem grande. Na pior das hipóteses, vai ter ali um lucro de 80%. Verdade. Então tem que jogar limpo, né, com a pessoa para não gerar expectativa. Rodrigo, 29. Para fechar, qual o próximo passo prático hoje? Hoje, Manuel, vamos pensar o próximo passo prático. É escolher digamos assim, uma cidade, fazer um filtro para esse processo, né? O ideal seria na venda online, na venda direta, na Caixa Econômica, né? Onde você já tem ali um imóvel disponível para arremate. Separa ali 10 oportunidades, faz ali um filtro, separa ali as 10 melhores dentro do seu processo, né? E você vai entender, digamos assim, rapidamente, o que é, digamos assim, comprável, né? E o que é, digamos assim, o que é comprável e o que é cilada, né? Aquilo que é cilada, você já vai executando ali os métodos que a gente tem de análise, você já vai descartando aquilo que é cilada ou aquilo que não vai te dar lucro. Certo. Ô, Rodrigo, eu queria para você fechar com chave de ouro para a pessoa que está com dinheiro parado, quer fazer um investimento. Eu vou apresentar aqui na tela. Você vai falando aí das 4 etapas para fechar com chave de ouro, para a galera que precisar de uma assessoria especializada, que não quer mexer com curso, mentoria, essas coisas, quer a solução, quer a prática, quer ganhar dinheiro. Eu queria que você falasse aí para a gente fechar com chave de ouro sobre a assessoria. Tá. A nossa assessoria, hoje, né, Manuel, a assessoria mestre dos leilões, né, o Expert, né, como a gente fala, o grupo Expert, nós trabalhamos em 4 etapas bem definidas, né? A primeira etapa delas é a etapa até a arrematação do imóvel. Antes de arrematar o imóvel, nós entendemos que nós precisamos ter o máximo de certeza que aquele imóvel ele é uma ótima oportunidade de investimento. Como que a gente faz isso? Nós, como equipe, depois de formalizado o contrato com o cliente, nós iniciamos o processo de busca conforme o perfil do cliente. Se ele tem 50 mil, se ele tem 1 milhão, se ele tem 20 milhões, enfim, nós vamos traçar esse perfil e buscar essas opções, oportunidades. Então, nós vamos trazer ali no grupo de WhatsApp, fazendo alguns filtros. O primeiro deles é o desconto que aparece. Então, quanto maior o desconto, melhor. Depois a gente vem analisando o valor de mercado para saber se aquele desconto é real. Depois, que esse imóvel for aprovado no quesito mercado, a gente vai para a parte documental e jurídica. Então, nós vamos ali pesquisar toda a parte documental desse imóvel para saber se tem algum imbróglio jurídico, algum problema que possa travar a venda desse imóvel posteriormente. Aprovado esse imóvel na questão mercadológica, documental e jurídica, nós enviamos uma diligência local lá na frente do imóvel, lá no lugar, para saber se tem mercado, padaria, farmácia, hospital, enfim, nós vamos saber sobre a região daquele lugar. Se tem asfalto, se não tem um ponto de venda de droga, uma barricada que possa ali impedir ou travar o processo de venda desse imóvel. Vamos fazer contato com o ocupante para saber ali a possibilidade real de desocupação via extrajudicial. Feito isso, aprovamos o imóvel, conforme a autorização, a sua autorização, a autorização do cliente, nós arrematamos esse imóvel. Fechamos a primeira etapa, que é a mais importante de todas. Arrematando esse imóvel, passamos para a segunda etapa, que é a transferência do imóvel para o seu nome. Então, ali nós vamos fazer esse processo à distância, você estando em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil, assinando ali via notariado ou gov.br. Toda a nossa equipe vai informar, vai instruir você como fazer esse processo para que você não saia de onde você está. Terceira etapa, etapa de desocupação. Essa etapa, você lembra que nós pegamos o contato do ocupante na primeira etapa? Então, nós vamos entrar em contato com esse ocupante, a nossa equipe tem um passo a passo estratégico bem definido para fazer essa terceira etapa funcionar. Em mais de 90% dos casos, nós conseguimos desocupar de maneira extrajudicial. Feito esse processo, passamos à última etapa do nosso jogo aí de investimento de leilões, que é a etapa de reforma. Então, hoje nós temos equipes espalhadas pelo Brasil inteiro,
equipes já validadas, que já reformaram muitos imóveis para nós, são equipes terceirizadas, e nós fazemos um processo passo a passo de administração de reforma, onde nós conseguimos controlar todas as etapas de maneira que você tenha o seu imóvel reformado com o menor custo de mão de obra e materiais. Finalizada essa etapa, o seu imóvel está pronto para você executar a estratégia que você definiu, seja ela alugar esse imóvel ou seja ela vender esse imóvel. A gente pode indicar imobiliários locais, nós temos bastante conhecimento. Hoje, basicamente, temos contatos em 80% do Brasil aí para estar assessorando também nessa forma aí de venda, indicando imobiliários para vender o seu imóvel. Então, para você fazer isso, contate um dos nossos atendentes aqui via WhatsApp, que vai ter um contato aqui, e não sofra. Você que tem, de repente, o seu negócio, o seu trabalho, o seu emprego, você não pode gastar tempo com isso, contrate uma assessoria, vai reduzir o seu risco para quase zero de ter um problema e aumentar o seu ganho de patrimônio aí, com segurança, investindo em imóveis de leilão. É isso aí, Manuel. É isso aí, Rodrigo. Obrigado, tamo juntos e até a próxima, meu amigo. Valeu, sucesso. Deus abençoe a todos aí.